Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Presta bastante atenção porque o que eu vou falar é sério. O Ministério Público Federal pediu a derrubada do Templo de Fortaleza, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com a alegação de que o templo teria causado danos ambientais aonde ele foi construído. O Ministério Público Federal, para você que não sabe, é um fiscal da lei. E ele é o mesmo que está investigando recentemente o pastor André Valadão, que fez aquela fala a respeito do público LGBT, quem é mais que você deve estar vendo aí na internet. E investigou o deputado federal Nicolas Ferreira também. Então eu vou falar sobre tudo isso, por que tantos cristãos ou elementos de cristãos estão aparecendo nas investigações do MP. A gente vai entender tudo isso, certo? E antes eu vou ler aqui, eu trouxe a matéria do próprio Ministério Público Federal a respeito da derrubada do Templo de Fortaleza, e eu vou ler junto com vocês aqui para a gente entender essa situação. Caso você queira ler esse texto do próprio Ministério Público Federal, eu vou deixar aqui na descrição para você poder acompanhar, tá? Vai ter um link aqui. Mas vamos lá, vamos ler aqui. O Ministério Público Federal emitiu parecer em recurso em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, TRF5, a favor do pedido de medidas compensatórias por danos ambientais causados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Ceará. A igreja construiu um complexo religioso, no caso é o Templo de Fortaleza aqui, em área de preservação permanente em Fortaleza. A degradação ambiental causada pela igreja foi comprovada em laudos periciais elaborados por perito judicial e pela Polícia Federal, os quais constataram que a edificação foi construída sobre área com domínio geomorfológico de dunas, com vegetação de restinga. Eu vou colocar aqui na tela o que seria essa restinga, né, que é esse mato que você vai ver aí. A ação. O processo teve início com uma ação civil pública proposta pelo MPF, com base em representação do IBAMA, com pedidos de paralisação das obras de construção de complexo religioso na Avenida Santos Dumont, demolição das estruturas erguidas no local e condenação dos réus a recompor os danos ao ecossistema. Agora presta bastante atenção nesse trecho. A 8ª Vara da Seção Judiciária do Ceará julgou os pedidos improcedentes, ou seja, não procedeu esse pedido do MPF, segundo a própria Justiça do Ceará. Mas o MPF recorreu e pediu a anulação da sentença. O processo foi distribuído para a 3ª turma do TRF5, que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para a primeira instância. Após o trâmite processual, a 8ª Vara da Justiça Federal do Ceará, ou seja, a Justiça do Ceará, julgou improcedentes os pedidos da ação, com o argumento de que a igreja não teria sido construída em área de preservação permanente. Tu já apertou o botão de gostei? Se não, aperta ele agora, que é muito importante. Toca no inscrever-se, pressiona o sininho das notificações colocando em todas e deixa o teu comentário. Faz tudo isso que é importante, que é para esse vídeo chegar para mais gente e você ser sempre notificado assim que sair vídeo aqui do YouTube. Faça isso, não vai cair a sua mão. O MPF, por meio da Procuradoria da República, recorreu novamente com o pedido de reparação dos danos ambientais mediante medidas compensatórias e pagamento de indenização em valor a ser revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. O MPF retirou o pedido de destruição do complexo religioso e da retirada de entulho. O caso será novamente julgado pelo TRF5. Ou seja, primeiro queria derrubar o templo, agora quer uma compensação financeira, dinheiro, para repassar ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. E vê só, me chama muita atenção a própria Justiça do Ceará ter julgado improcedente isso que o MPF queria. A própria Justiça do Ceará falou, onde está construído o templo, que a igreja não causou dano ambiental. Mas certo, vamos ver no que vai dar isso aí, né? Muitos cristãos têm reclamado que o Ministério Público tem tido dificuldade de enxergar
Tudo que acontece, por exemplo, na parada LGBTQIA+, gente pelada, criança por perto. Será que isso não seria alvo de investigação do MP, por exemplo? Não seria uma coisa boa de se investigar? Então, essa é a pergunta que fica. Agora, quando se trata dos cristãos, aí essa lupa do MP, ela cresce e ganha tamanhos estratosféricos e eles, ajustam bem para ver tudo o que está acontecendo. E me chamou muita atenção um caso, por exemplo, de uma escola estadual que desde 1990 se chama Assembleia de Deus. Pois bem, a escola ganhou uma reforma e aí o Ministério Público foi investigar se o nome dessa escola, que se chama Assembleia de Deus, que nasceu dentro de uma Assembleia de Deus, não estaria ferindo a laicidade do Estado brasileiro. E nós tivemos aí recentemente o MP investigando o Nicolas Ferreira e o pastor André Valadão. A gente vai assistir ao vídeo do que o André Valadão falou e vamos relacionar com toda essa situação sobre o que está acontecendo neste país. Vamos lá. Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Ah não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças, aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não, vou parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Repara bem numa coisa, eu não gosto do discurso do pastor André Valadão porque ele não separa a pessoa, o indivíduo que é homossexual ou que tem disforia de gênero e só quer ser enxergada como ser humano e como filho e filha de Deus, dos grupos LGBTQIA+, que agem de forma ideológica e política e às vezes querem até a alma da pessoa se elas não concordarem com o que eles pregam. São coisas diferentes. E você não pode massacrar, passar um rolo compressor em cima de tudo como se fosse a mesma coisa. É desastroso quando se faz isso. Se causa mais problemas do que se cria soluções quando você faz um discurso dessa maneira. Ele discursa de uma maneira terrível, certo? O jeito que ele coloca ali as palavras, e eu não sei também se foi proposital, se foi para causar isso, pode ter sido, né, a intenção do próprio pastor André Valadão. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é o Ministério Público entrar numa área que é muito perigosa e começar a dizer para as igrejas o que é pecado e o que não é. Nós, santos dos últimos dias, acreditamos que o casamento instituído e ordenado por Deus é entre homem e mulher. A gente cria condições boas de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo para pessoas que pensam diferente de nós, certo? Cristo mandou a gente amar todas as pessoas, mas não compactuar com aquilo que está diferente do que Deus ordenou. E isso tem que caminhar lado a lado, certo? Tem que acontecer. Agora, o Ministério Público querer começar, ou já começando, né, a dizer para as igrejas o que é pecado e o que não é extremamente perigoso. E todo mundo que é de igreja deveria estar extremamente atento para o que está acontecendo. É um absurdo. Basta ter um entendimento mínimo de teologia que você vai ver que o pastor André Valadão, ele não incitou a matar gays. Ele não fez isso. Embora o seu discurso seja desastroso, seja de entendimento dúbio ali, possa, né, ter uma interpretação dúbia. Mas ele não faz isso, basta entender um pouquinho, certo? Basta compreender. E a mídia, sem nenhum preparo teológico, sem nenhum preparo, nenhum entendimento teológico, já saiu noticiando um monte de besteira. Aumentaram, colocaram frases que ele nem disse, certo? Isso é um absurdo. O que vocês estão querendo? Tacar fogo no país? Colocar cristãos contra LGBTs? É isso que vocês estão querendo fazer? Contra a imprensa? Contra o Ministério Público?
Vocês acham que vocês vão governar o país desse jeito? Isso é um absurdo e a gente não pode compactuar com isso. Nós não precisamos estar do lado da pregação do André Valadão, mas precisamos garantir a liberdade religiosa das pessoas nesse país. Ou acabou, certo? A gente vai começar a viver como em outros países, que você não pode professar a sua fé em público. Ele não incita pessoas a matar gays, ele não faz isso. Basta você pegar o contexto, o discurso por completo, os outros discursos que ele tem aqui na internet, ele nunca fez esse tipo de coisa. Embora seja desastroso o jeito que ele fala. Pessoal, eu falo principalmente para você que é membro da igreja e vê as coisas de forma binária. O André Valadão apoiou o Bolsonaro. Então, já tudo que acontecer com ele de ruim eu tenho que aplaudir, tenho que comemorar. Isso vai se voltar contra você. Não se pode deixar tirar a liberdade religiosa. Não se pode o Ministério Público dizer o que é pecado e o que não é para a igreja. Isso vai se voltar contra você. Tu já pensou se todo mundo começa a gravar bispo de Igreja de Jesus Cristo falando em púlpito? Tu acha que nada do que se fala ali pode ser alvo do Ministério Público? Do jeito que estão as coisas hoje em dia? Então, brigaram tanto para separar a igreja de Estado, agora estão querendo que o Estado absorva a igreja? Vocês estão querendo o quê? Vocês vão botar fogo nesse país com esse tipo de ação. Pois muito bem, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela sua companhia e não deixa de verificar o gostei, o inscrever-se, o sininho e tudo mais.